Primeiramente, queríamos agradecer muitíssimo, né, a participação de quem está aqui agora com a gente. Numa sexta-feira, 8 horas da noite, vamos combinar que é muito amor envolvido, né? Pelo saber, pela pesquisa, né? Pela vontade de crescer, né? E por poder ouvir um pouquinho do nosso trabalho, que realmente é fruto assim, de muita dedicação, muita pesquisa, muito estudo, né? Num campo tão arredio e tão espinhoso, né? Como é a questão do autismo. Então, estamos aqui hoje representando o PIPA. Nós somos, na verdade, não somos só 3, nós somos muitas, né? Mas, enfim, somos 5 coordenadoras, né? Todas psicanalistas, todas ligadas, de alguma forma, à Escola Brasileira de Psicanálise, e que nos reunimos em coordenações, né? Cada uma no seu quadrado. Nós temos a gente tem 5 frentes, né? No Brasil, 6 a gente agora, tem... né? Hã? 6 agora, tem Teixeira de Freitas. 6 agora, né? Mas, enfim, somos então, Vitória, Rio de Janeiro, Teresópolis, Teixeira de Freitas, Campina Grande e São Paulo, né? São os nossos braços aí que se comunicam durante todo o nosso projeto de pesquisa. Essa, na realidade, é a segunda live de uma série de 4, né, que a gente vai fazer, com o objetivo de fazer um pré-lançamento do nosso 4º livro. Então, o livro que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje é esse 4º livro aqui nosso, né, que propositalmente se intitula Não Sem Eles, e tem uma segunda parte nele que a gente chama de Sobretudo com Eles. A fundamental importância dos pais e dos cuidadores dos autistas para a educação e para a psicanálise, né? Logo no início do livro, a gente faz uma dedicatória, né? Bastante intencional. E a gente diz, esse livro é dedicado aos que cuidam dos que precisam de cuidados. Ao nosso ver, né, elementos importantíssimos, principalmente nesse momento da pandemia, sem os quais a gente reconhece, né, que teria sido muito mais difícil a nossa tarefa junto aos autistas e que têm sido cada vez mais tão destituídos, né, de saber, de poder, de conhecimento sobre seus próprios filhos, seus próprios alunos. Então, esse livro, né, como o PIPA, de uma maneira geral, também tem esse cunho político, não é? A gente quer, de alguma forma, restituir, né, o saber que essas pessoas que ficam próximas dessas crianças, enfim, têm e que sequer sabem, muitas vezes, que têm, né? Bom, a grande novidade desse livro, né, se não o seu ineditismo, porque eu vi pouca gente, de fato, falando de uma forma tão formalizada sobre autismo durante a pandemia, né? Então, vamos dizer assim, que o ponto alto desse livro de fato, a gente poder compartilhar com as pessoas, não é? A experiência que a gente pôde recolher das nossas pesquisas, dos nossos atendimentos com os autistas durante o período da pandemia. Então, a gente, quando organizou essa conversa hoje, a gente pensou que algumas perguntas seriam mais ou menos inevitáveis, né? Afinal de contas, quem é o PIPA? O que é o PIPA? Para que o PIPA? Por que o PIPA? Para que escrever livro? Né? Para que essa gente com essa vontade de fazer tanta coisa assim, né? Enfim, o PIPA, ele então é um projeto, né, de investigação psicanalítica sobre o autismo. É literalmente um projeto de pesquisa. Razão pela qual a gente conversa o tempo todo com o que está para além dos nossos consultórios. O que também parece ser uma experiência muito... uma marca registrada do nosso trabalho, né? Tão cara aos psicanalistas e tão necessária, né?
Bom, então, como eu dizia, a gente é constituído por essas 5 coordenações e 6 frentes de trabalho, né? E aí, eu queria que a Raquel pudesse explicar um pouquinho, né? Afinal de contas, por que a gente inventou essa história de ter um projeto de pesquisa psicanalítica sobre o autismo, né? Acho que ela pode compartilhar um pouco com a gente essa invenção de moda que a gente teve há muito tempo atrás e que faz a gente ainda ficar sexta-feira à noite conversando sobre essas coisas tão legais, né? Eu posso roubar só um minutinho de Raquel e apresentar vocês duas? Aqui nós temos Marcela Decour, coordenadora do PIPA Rio de Janeiro, e Raquel Amin, coordenadora do PIPA Teresópolis, com quem eu tive a honra de criar o PIPA há alguns anos e que está com esse monte de frente e esse monte de produção. São duas queridíssimas, mas eu sou convidada delas, eu não vou ficar falando não. Então vamos apresentar a nossa convidada, Bartira Ribeiro de Castro, presidente da coisa toda, entendeu? E coordenadora do PIPA Vitória e Teixeira de Freitas. Tá bom. Com você, então, Raquel. Continuando a conversa, né? Na verdade, a gente estuda sobre o autismo e a psicose na infância muito antes da fundação do PIPA. Eu comecei a estudar isso nos anos 80, com Ruth Manoni e Bartira do jeito dela, enfim, também passou pelo Curtil, passou por um monte de lugares, e Marcelo, enfim. E a gente vem fazendo isso há muito tempo. Só que em 2012, no Rio de Janeiro, Henrique Lohan, que é um dos maiores estudiosos do autismo e um analista eminente da Associação Mundial, nos convoca a uma batalha do autismo. Né? E a gente ficou se perguntando que batalha era essa, o que, na verdade, isso queria dizer. E isso não queria dizer apenas uma batalha do autismo, né? Ou seja, o direito de cada criança ser o que é, independente de ser autista ou não ser autista, e das famílias poderem escolher que caminhos elas acreditam serem os melhores para essas crianças, para seus filhos, na verdade, né? Na verdade, essa batalha era muito mais em relação ao nosso direito de sermos humanos, né? E únicos. Né? A batalha do autismo, então, seria um paradigma de um grande problema da cultura atual. Né? Ou seja, a gente luta pelo direito de ser socialmente igual, humanamente diferente, assim como livres para podermos traçar as nossas escolhas. Né? Essa batalha do autismo, na verdade, ela traz alguns motores e traz algumas perguntas, mas na época a gente elencou uma dessas perguntas, que seria por que havia tanto diagnóstico de autismo? Se isso era, de fato, uma inflação diagnóstica, se isso era um problema da nossa cultura, se, de fato, esses casos estavam ocorrendo dessa forma, quer dizer, foi um dos motores que nos levou à pesquisa. E essa pergunta foi, de fato, que nos levou à fundação do PIPA, né? Que é essa investigação a respeito não só da estrutura do autismo, que a Associação Mundial considera ser uma quarta estrutura psíquica, né? Assim como do que se tratava e de que forma a gente daria utilidade pública às nossas pesquisas. Porque também não adianta a gente estudar e isso não ter serventia, isso não poder ajudar as pessoas. Né? A gente sabe que a psicanálise acredita que o sujeito ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente que é a singularidade dele e a vertente em que ele está inserido num coletivo. Né? Enfim, e a nossa pesquisa nos leva justamente a fazer a relação disso que é singular, né? A maneira de viver de cada um e as mudanças subjetivas provocadas pela cultura. Como essas coisas se relacionam e que consequências
uma coisa tem sobre a outra. Então, a gente sabe que na nossa época atual é uma época da globalização, uma época, sobretudo, do consumo, é uma época que está muito voltada para o consumo, para a venda, vende-se qualquer coisa, né? E uma das coisas que se vende é o ideal de normalidade, o ideal de bem-estar, se apregoa uma felicidade a todo tempo, né? E as pessoas começam a acreditar que isso é uma verdade, começa uma busca desenfreada por essa dita felicidade, né, que a gente escuta isso o tempo todo, que é preciso ser feliz, que temos que estar bem. E uma das maneiras de buscar isso é a medicação. Isso está de tal forma disseminado entre nós que as crianças começam a ser medicadas, inclusive quando não precisa. E isso é tão grave, né, que a Associação Mundial montou um observatório de medicalização na infância para a gente saber de que forma a gente pode ajudar não só as crianças, mas as suas famílias que estão enredadas nessa norma, né, nessas regras que são bastante complicadas. Então, essas regras, na verdade, elas tentam estabelecer o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sente, enfim. É uma tentativa de enquadrar o humano que é absolutamente absurdo uma coisa dessa, né? É uma tentativa de nos tornar todos iguais, com comportamentos iguais, sentimentos iguais, pensamentos iguais. E onde que a gente vai colocar a nossa humanidade? Né? O que a gente vai fazer com o que a gente tem de mais singular? Essa é uma preocupação importante que a gente precisa ter. Né? A psicanálise acredita que um ser humano ele precisa ter as duas vertentes, o que é próprio dele e como ele vai se inserir dentro de um coletivo. Né? Bom, a gente sabe que não há seres humanos uniformes e iguais, isso não é possível. Né? E quando a gente cuida das crianças autistas e das suas famílias, isso vem de uma forma muito contundente. Né? A gente entende, quando a gente cuida dessas crianças e dessas famílias mais de perto, a gente entende que haverá tantos autistas e autismos quanto crianças houver. Não tem como a gente fazer uma regra que inclui a tudo e a todos. Então, a gente, no PIPA, acredita, né, que para a gente poder tentar auxiliar essas famílias e tentar auxiliar essas crianças, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar e a gente precisa, sobretudo, eu gosto muito de um termo que Bartira usa, a gente precisa, sobretudo, de uma clínica da delicadeza, né? De uma delicadeza com essas famílias e com essas crianças que têm tanta dificuldade de se colocar, de fazer laços, de estar no coletivo. Né? Enfim, essas são as ferramentas que a gente utiliza. A psicanálise não é uma verdade absoluta, ela é um caminho, ela é uma escolha de cada um. E a gente estuda e pesquisa a respeito de uma clínica que a gente acredita que se faz no 1 a 1, com cada criança e com cada família. Né? Enfim, é o que eu trouxe. Ótimo, Raquel. E aí, quer dizer, pegando um pouquinho o gancho disso que a Raquel apresenta, né, que é basicamente diz respeito aos princípios, né, que regem o nosso projeto, eu queria compartilhar também agora um pouquinho dessa inquietação de por que escrever livros, né, e para quem escrever livros. Porque isso também é uma marca registrada muito forte, né, do nosso trabalho no PIPA. Bom, na hora que a gente pega esses princípios todos ditos mais teóricos, né, e vai conversar, né, vai aplicá-los, né, fora dos nossos consultórios, né, nas escolas, por exemplo, a gente encontra desafios muito curiosos, né? E um dos principais desafios que a gente encontra, naturalmente, quando a gente está falando de autismo e escola, é a inclusão. Né? A inclusão que é alguma coisa oficialmente obrigatória, né? E
tão curiosamente mal praticada, né? Já que é uma imposição, né? Bom, e aí a gente ficou um pouco desconfortável justamente com esse dilema, né? Quer dizer, existe essa obrigatoriedade e a gente se encontra diante de um universo, né, escolar que se diz totalmente destituído de ferramentas para lidar com isso. E esse encontro, então, né, com a educação é um encontro assim, absolutamente fantástico, né? Porque se, por um lado, a gente encontra profissionais que, de fato, são muito pouco aparelhados conceitualmente para lidar com o autismo, por outro lado, isso é muito interessante, eles sequer sabem o quanto eles sabem. Né? E o quanto a gente precisa, de alguma forma, se apropriar desse saber que eles não sabem que têm, para que a gente possa, de fato, então, ajudá-los no campo da inclusão, principalmente. Tá? Então, quer dizer, pegando um pouco do que a Raquel disse, essa inflação diagnóstica que houve em relação ao autismo, ela traz em si também uma inflação de informações, uma inflação de terapias, uma inflação de especialistas, que, quando a gente leva as últimas consequências, isso nos coloca diante de uma destituição praticamente total do saber da família, do saber da escola, do saber do professor. Não é? Então, não foram poucas as experiências que a gente teve, né? De, por exemplo, ir conversar com um professor que tem uma criança autista na sua sala de aula e ele conversar com a gente de uma postura assim, muito impotente, muito esvaziada, até de confiança em relação ao que fazer com aquele aluno. E é interessante perceber que quando a gente começa a recolher do que ele nos conta elementos fundamentais, né, para o fazer dele com o autista no seu dia a dia, ele de alguma forma reconhece que talvez seja uma questão de manejo. Ele tem os elementos. E a psicanálise, nesse ponto, de fato, é delicada. Né? Ela se coloca ali diante daquele sujeito, por exemplo, do professor, né? E consegue, de alguma maneira, destacar, né, da fala desse professor um saber que ele desconhece que sabe e que só ele tem. Por isso é que a gente fez muita questão, né, de dar a esse livro esse título. Né? Quase dizendo que é impossível sem eles. Né? A gente diz não sem eles, e mais, sobretudo com eles. E nesse eles aí a gente inclui professores, mediadores, cuidadores, familiares, né? Todos aqueles que ainda hoje estão se sentem ainda muito destituídos, né, desse saber sobre seus filhos, seus alunos, enfim, seus pacientes, né? Eu diria, Marcela, assim, sobretudo hoje se sentem excluídos, né? Se sentem sem muita permissão, porque o que a gente tem visto no avanço de algumas técnicas e terapias que colocam, que tendem ou pretendem colocar pais e professores como coadjuvantes, é uma destituição desse saber, né? Então, o que a gente tentou e tentou muito nesses textos, e espero que tenhamos conseguido, é convocar os pais, os professores, os cuidadores, daqueles que detêm um enorme saber sobre essas crianças, a se posicionarem, né? A questionarem os saberes absolutos, né? Os saberes dos especialistas, e poderem dizer de seus filhos. E o nosso livro vem exatamente no sentido de cumprir essa função, né? Porque se há necessidade de inclusão, o PIPA entende que então há necessidade de ouvir as famílias, há necessidade de ouvir os mediadores. Para incluir todo mundo. Eles, né? A gente tem que incluir todo mundo, porque justamente a gente consegue, nessa inclusão generalizada, né, tratar todos como um a um, né, e restituir, devolver a esses profissionais, né, a potência do saber que eles têm, né, e que muitas vezes, quando a gente se aproxima,
assim que a gente chega, a impressão que dá é que eles já se esvaziam. Como quem diz, alguém está vindo aqui com um saber pré-estabelecido, dizer como eu tenho que fazer. E quando a gente não aceita esse lugar, né, a gente constrói junto com eles um saber particular para aquele aluno, né, uma estratégia particular para aquela criança, né, e aí nesse caso pode ser autista ou não ser. A estratégia é a mesma. Né? Isso é importante dizer também, mas na hora que a gente entra... É a mesma, uma a uma, né? Exatamente, a inclusão é para todos. Né? Então, quando a gente entra na escola por essa outra porta, né, os próprios profissionais da escola descobrem, né, uma infinidade de possibilidades que eles sequer conheciam reconhecer neles. A gente não levou nada. Né? A gente levou uma escuta que destaca neles a importância desses elementos, né? Então, isso é fazer pesquisa. Né? Pesquisa não é você chegar com uma conclusão pronta e adaptar por aí. Pesquisa é você ser capaz de oferecer a sua escuta e devolver ao outro a possibilidade de fazer alguma coisa com aquilo que ele sequer reconhece que ele tem. Tá lá. Né? Isso é psicanálise. Né? Aqui, Marcela. Juliana Vieira está falando aqui uma coisa extremamente interessante, que é que muitos profissionais da área da saúde e da educação não sabem o que fazer com qualquer abertura à fala dos pais, dos educadores e dos próprios autistas, né? É interessante, porque fica como uma infatuação de saber, né? E o que faz com a fala deles? Eu acho que esse é o grande passo. Eu sempre digo aos professores na rede pública, né, onde a gente mais trabalha, que o que a gente aprende com eles acham que que a gente que está levando o saber, né? Mas o que a gente aprende com eles é uma coisa assim incrível. Somos nós que mais aprendemos ali. Eu sempre digo isso. O que a gente leva até eles é a escuta. Né? A gente se destitui de uma infatuação, a gente se destitui desse lugar de todo saber para ouvir o outro. Essa é a luta que a gente empreende. Essa é a luta, na verdade, do autismo. Né? Não é só do autismo, é da humanidade. Né? É a luta pelo direito de cada um poder dizer o que pensa, o que acha, o que sabe, o que quer, enfim. A luta, na verdade, abarca a todos. E é a luta da aplicação da psicanálise. O grande desafio, que também tem de você poder aplicar a psicanálise, né, sem causar, né, verdadeiras distorções teóricas e conceituais, porque não é sobre isso, definitivamente não é sobre isso. Né? O PIPA ele é uma das tantas provas, né, de que você é capaz de aplicar sim a psicanálise, né, mantendo um rigor teórico, mantendo uma consistência em relação aos princípios que fundam a psicanálise, né? Porque isso que a gente fala, oferecer a escuta para que o sujeito seja capaz de reconhecer nele o que pode ser feito, como ele pode contribuir, como ele pode ter um lugar no mundo, isso acontece dentro do consultório com cada paciente que entra nas nossas salas. Isso aí é psicanálise, nesse sentido, psicanálise pura. Pura no sentido de que é fiel aos princípios. E é isso que a gente faz quando vai a uma escola. A gente oferece a nossa escuta com o objetivo de restituir àqueles sujeitos, por exemplo, professores, a capacidade de poderem se virar com aquilo que eles têm. E que está, como a Martira destacou, muito destituído de poder, muito esvaziado de credibilidade. Porque existem, então, uma série de especialistas, e os psicanalistas estão envolvidos aí com toda certeza, né, que pretendem chegar às escolas oferecendo, né, determinadas técnicas, determinados princípios que valem para todos os autistas, né, reforçando essa descrença no saber, né, do professor, do mediador, enfim, de quem está dentro da escola, e colocando mais um sujeito dentro de uma caixa que alguém disse para ele que era onde ele devia estar etiquetado. Né? Isso é tudo que a gente pretende não fazer.
Sim, sim, sim. Bom, então, os nossos livros, esse último livro não é diferente, né? Os nossos livros pretendem divulgar isso por aí. É isso. Contar que a gente inventa essas modas, que a gente tem resultados que são muito legais, que os professores ficam meio desapontados porque a gente chega e não ensina nada, a gente chega para ouvir. Eles acham isso no início assim um pouco esquisito, né? Porque falar que é psicanalista já causa assim uma coisa, nossa, deve ser gente esquisita, né? Aí quando a gente chega lá e não ensina nenhuma técnica, eles acham a gente mais esquisito ainda. Mas conforme o trabalho vai avançando e eles vão se sentindo muito incluídos nesse processo, né? No final das contas, a gente sai de lá com aprendizados absolutamente incríveis, né? Que fazem a gente poder escrever um livro, né? Porque esse livro ele é resultado dessas experiências, né? Ele foi a campo, fez esse trabalho, recolheu essas experiências e aí, enfim, a gente quer, na realidade, compartilhar, né? E como a gente se importa muito... A Celeste, que é uma super querida nossa, Celeste Fabres, que trabalha com crianças, tem creche e tal, ela está colocando aqui uma possibilidade, que a gente já trabalhou com ela, é imprescindível que os envolvidos falarem para alguém que tenha escuta. Faz o educador, por exemplo, se ouvir, sair de uma zona que ora é de conforto, ora de desconforto. Né? Não se sentem sós. Existe a solidão dos educadores. Exatamente. E a gente, na realidade, vai quase que compartilhar uma solidão. Né? Porque se eles não sabem o que fazem, nós também não. Mas quem sabe, se você contar como você faz e eu puder te ouvir, a gente consegue encontrar um caminho para aquele aluno. Isso é uma inclusão. Eu costumo dizer, Marcela, que quando a gente fala muito de autismo, né, sobretudo o autismo é um imenso campo de não saber, né? Mas eu uso acompanhado pela psicanálise, né? Não é um não saber qualquer. Né? Sim, claro. A gente se destitui das palavras técnicas, a gente se destitui da infatuação, a gente abre os ouvidos, né? Mas estamos sempre acompanhados pela psicanálise. E eu queria destacar um outro ponto, que eu acho que é um ponto alto do PIPA, né? Que é muito desafiador. É tão desafiador quanto nas escolas conversar com professores sobre autistas ou sobre inclusão. Não é um trabalho fácil. É muito mais fácil você ensinar uma técnica. Né? Como a gente não sabe fazer isso, não acredita e aí não sabe, né? A gente se lança nesse desafio aí de chegar lá e não saber muito bem o que vai encontrar. E ok, a gente está super topando isso, né? Bom, e o que é muito interessante também no nosso trabalho, eu diria que é outro ponto fortíssimo, é o nosso empenho de traduzir a psicanálise. É muito difícil. Né? É uma outra forma de você aplicar a psicanálise. Né? Eu costumo dizer que é muito mais fácil você dar aula na pós-graduação do que na graduação. Porque na pós-graduação, muitos fazem assim, não estão entendendo nada, mas não podem dizer que não sabem, então eles fazem assim, estão entendendo tudo e você não está muito desafiado. Né? E talvez 70% do que você fale, eles já saibam. Então, é uma relação mais tranquila. Quando você vai para a graduação, na primeira palavra que você fala, super tranquila para você, inconsciente. Vamos lá, inconsciente. Aí isso aconteceu de forma inconsciente. O cara na graduação vai levantar. Vai falar, pode me explicar o que é inconsciente? Dançou. Ali você está sendo muito mais convocado a traduzir a psicanálise, né? Do que numa turma, por exemplo, de pós-graduação. Então, os nossos livros, né? Bartira vai agora aqui na sequência poder falar um pouquinho de cada um deles, mas assim, os nossos livros, eles têm essa marca. A gente faz questão, e é por isso que a gente circula os textos, um lê, o outro relê. Olha, ainda tá difícil isso aqui.
Isso aqui, só a gente está entendendo. Vai botar isso aqui para uma professora, ela vai falar assim, gente, que isso, outra língua. Né? Então, os nossos livros, eles têm essa característica, as nossas falas, elas têm essa característica. A gente se esforça muito para conseguir fazer com que a psicanálise chegue com toda a sua consistência, com todo o seu rigor, né? Àqueles que não têm uma intimidade com a psicanálise, né? Que sequer conhecem muitas vezes o que a psicanálise faz. Ainda acham que a psicanálise é uma coisa que se faz dentro do consultório sozinho, você e o analista. E que é uma coisa esquisitíssima, porque fala sobre o inconsciente. Então, assim, o que a gente quer, de certa forma, é fazer com que a psicanálise chegue com toda a sua potência e toda a sua delicadeza, né, para fora dos consultórios. E é lógico que o livro, né, é sempre uma maneira muito interessante de você fazer esse saber circular. Né? Então, a gente, como eu disse inicialmente, esse é o 4º livro, né? Esse é o nosso 4º livro. Bartira vai poder falar aí um pouquinho agora sobre esse percurso dos livros, que eu acho que é importante as pessoas também saberem. E aí alguém vai vendo as dúvidas aí, porque eu não sei fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu só vou selecionar um pouquinho algumas falas que são super bonitas. Eu não estou conseguindo descer. Depois eu falo sobre a questão. A Celeste está aqui me dizendo, a mesma que estava falando ainda há pouco, dizendo isso, é muito importante saber que não somos detentores de um único saber. O Pipa me movimentou. Opa! A Juliana fala, exato, fácil ensinar a técnica e achar que o autista ou o professor não se encaixam. A Paula diz, a não padronização do ser humano é impossível ter uma técnica quando se enxerga o indivíduo. Assim, uma só técnica, né? É preciso que isso seja um a um mesmo. Eu sempre costumo dizer também que isso eu aprendi com o autismo, isso é uma conversa antiga minha com Raquel, que dizia assim, antes da gente montar o Pipa, Bart, por que você estuda tanto autismo? Lembra, Raquel? Aí eu falava assim, quer aprender estrutura psicanalítica, tem que estudar autismo. Aí a gente mergulhou fundo, né? Porque já vinha estudando, Raquel vinha estudando isso, vinha trabalhando isso, mas que tanto a gente estuda autismo? Porque é a base da estrutura. E eu acho que o autismo, ele nos obriga, isso que Marcela estava falando, ele nos obriga a levar a psicanálise às últimas consequências. A consequência do um a um, da sua psicanálise pura, naquilo que ela tem de conceitual, de bruto e de delicadeza, né? Assim, de pedra bruta e de absolutamente delicado, do singular, da clínica baseada no amor, né? no bem dizer, o autismo. Despojamento. Oi? No despojamento. De um despojamento, de um descer, né? Assim, o autismo nos obriga a isso. Isso é extremamente importante para a psicanálise. A clínica do autismo é de um ensinamento para o psicanalista que para mim, nada me ensinou tanto na psicanálise quanto estudar o autismo, né? Então, assim, como eu estou com a incumbência de falar dos livros, esse é o nosso 4º livro. O primeiro livro foi um livro... Eu não estou com os livros aqui, então... Eu estou. Vai falando que eu vou mostrando. O primeiro livro se chama Quem é Meu Filho? Ele atendeu a um desafio convocado por uma faculdade chamada FAES, uma faculdade em Vitória, que nos convidou, na verdade, na época nos pediu um projeto que fizesse uma intervenção junto aos pais que estavam tendo uma imensa dificuldade de olhar seus filhos para além do diagnóstico do autismo. Algo como se, diante do diagnóstico, o filho se perdesse. E só aparece uma palavra assim na frente, escrita em neon, né? Autista. E a gente fez um trabalho, um projeto desenvolvido por Adriana Gonring e Daniela Dotzauer. Eu supervisionei na época, dentro dos princípios do Pipa. O Pipa estava bem começando e a gente estudava a Bessa também nessa época já. E a gente fez esse projeto. A gente colocou esses pais para pensar em seus filhos, mesmo para além do diagnóstico, e em cima de uma pergunta, quem é o meu filho?
né? E essa pergunta tem situado a gente em outros momentos também. Eles tiveram que escrever, por fim, 6 crônicas que estão nos livros, estão no livro, né? Onde eles fizeram com que esses filhos fossem personagens, onde eles trataram esses filhos como personagens de uma crônica que eles criaram. Então, por exemplo, tem nesse livro uma mãe de gêmeos que ela transformou esses gêmeos num só personagem, e ela falava do banho, ela fala da dificuldade de comer, ela fala de uma forma tão bem-humorada. Então, eles começaram a descobrir os filhos para além daquela barreira que o diagnóstico apresentou. Então, na verdade, o Pipa começa a sua produção falando aos pais, que é coroado no Não Sem Eles, que também é dirigido aos pais, né? Então, quem é meu filho também trouxe para nós a possibilidade de perguntar aos professores. A gente já estava, acho que no 4º ano do trabalho com os professores na Prefeitura de Vitória, 4º ou 5º ano. E a gente colocou esse desafio para eles responderem para nós através de crônicas também, de peças literárias. Podia ser poesia, crônica, conto. Quem é meu aluno? Aí a gente fez o 2º livro que fizemos, e acabou que ele virou um livro reverso, vira outro lado. Iraí Marcelo. Um guia que vai atrás. Um guia que vai atrás é um termo usado por Donna Williams, onde a gente localiza o lugar do analista e o lugar do professor. Então, são contos que partem da pergunta quem é meu aluno, e depois, no reverso, como que esse professor se coloca. Mas ele é um livro muito lindo, ele é um livro todo desenhado, né, todo ilustrado por alunos de altas habilidades da prefeitura. Os professores trabalharam com esses alunos, alguns são autistas de alta competência, outros não. Trabalharam com esses alunos os contos dos professores e eles ilustraram o livro é muito lindo. O outro livro que nós fizemos chama-se Diário de Bordo, que era uma prática da Prefeitura de Vitória, onde os professores depositavam numa plataforma chamada Diário de Bordo, onde eles ali faziam o exercício de colocar as coisas que aconteciam dentro da sala de aula e como eles estavam vivendo a sala de aula. E quando a gente começou a intervir na prefeitura com esse acolhimento dos alunos autistas e essa formação dos profissionais que acolhiam essas crianças, eles começaram a depositar também nessa plataforma do Diário de Bordo o que eles estavam absorvendo sobre o que a gente estava trazendo, o que a gente estava debatendo. Então, a gente extraiu do Diário de Bordo deles, né, os relatos que eles escreveram e que a gente teve todo um trabalho de transformar em vinhetas clínicas, e toda a equipe do Pipa, né, nas 5 frentes, na época não tinha Teixeira de Freitas, nas 5 frentes escreveram, né, junto às coordenadoras do Pipa, argumentos teóricos, colocando a vinheta dentro de um contexto teórico mais rigoroso, sem perder o que Marcela estava trazendo, a capacidade de traduzir a psicanálise, de transmitir a psicanálise para que ela se torne compreensível, não menos séria por isso, não desatando dos conceitos por causa disso, pelo contrário, né, mantendo o rigor dos conceitos. Uma coisa que eu sempre colocava, né, gente, eu quero um texto que qualquer pessoa que nunca tenha ouvido um psicanalista possa compreender. Né? Isso, assim, eu acho que é um esforço que a gente faz, que a Marcela estava ressaltando, que eu acho delicioso, a gente falar da psicanálise. É uma delícia. Olha, eu confesso que quando a gente está entre nós, a gente fica com aquele negócio de significante, significado, gozo, letra, língua. É uma delícia. O jargão psicanalítico para nós também é uma certa delícia. Mas quando a gente vai lá fora, é da vida cotidiana que a gente fala. A psicanálise nasce da vida cotidiana. Quem está no nosso consultório, né, nos nossos consultórios, são pessoas mortais, com questões cotidianas. Eles estão ali. Então, quando a gente vai a eles também, a gente tem que se transformar, se tornar traduzível e compreensível. É um prazer levar a psicanálise de uma forma compreensível para fora dos muros, né, dos seus castelos. Dentro do castelo a gente fala, né, dos jargões que a gente gosta, mas lá fora a gente pode fazer melhor com a psicanálise, né?
O Freud tinha uma pretensão de que a psicanálise fosse ciência, e o Lacan, no Seminário 20, disse assim, né, que a psicanálise é a arte do bem dizer. E eu acho que nisso o Pipa aprendeu muito, né, com Lacan. Né? Nós fazemos algo da arte do bem dizer. Nessa mesma linha, a gente lança Não Sem Eles, né? Que eu já falei um pouco na outra live de pré-lançamento. O Não Sem Eles é dedicado aos pais, onde a gente trabalha textos produzidos a partir das falas dos pais, para que eles possam se sentir acolhidos e incluídos, né, na lida cotidiana com seus filhos, né, autorizados, sobretudo, na lida cotidiana com seus filhos. Ninguém sabe mais de seus filhos que os pais, né? Então, isso é um princípio absolutamente claro para nós. E para todos, né? Ninguém sabe mais dos seus filhos do que os pais. Todos. Deveria ser para todos. Né? Então é importante que a gente possa, de alguma forma, ouvir, né, quem a gente acredita que sabe muito sobre eles e que muitas vezes não sabem o quanto sabem. Né? Essa é a delicadeza do nosso trabalho. Então, acho que Bartira apresentou aí um histórico da nossa bibliografia, né, produzida pelo Pipa. Na realidade, como eu disse de início, isso aqui seria um pré-lançamento, né? A gente não queria só botar aí um gostinho na boca de todo mundo, porque mais adiante, a Raquel vai falar, a gente vai ter então um encontro mais geral, para tratar mais especificamente sobre as questões trazidas nesse quarto livro, né? Que é o Não Sem Eles. Vai ser um clube do livro, vai ser um clubão. Um clube do livro. E fala aí, Raquel, então. Então, nós teremos ainda 2 lives pela frente para colocar mais doce na boca de vocês, para convencê-los a vir conversar conosco e nos ensinar o que sabem, né? Essas próximas lives são feitas pelo Pipa São Paulo e Campina Grande, né? E elas farão, na verdade, elas terminarão essa esteira que a gente está fazendo em direção à grande conversação que a gente vai fazer num grande clube do livro, que vai se dar dia 28 de abril. Todos estão convidados e convocados a trazerem o seu saber e a sua fala. A gente espera que os compradores do livro sejam, de fato, leitores, que aproveitem e degustem e venham conversar conosco. Nós esperamos todos vocês. Vai ser um prazer, né? Poder estar diante de mais um grupo, né? Onde a gente vai poder ouvir e tentar, de alguma forma, contribuir. Né? Vocês contribuem com a nossa formação e a gente contribui com a de vocês. E a ideia do Pipa é essa, é fazer esse saber circular, porque a gente acredita realmente que a inclusão é para todos e a gente não se sente fora disso. Né? A gente gosta quando as escolas nos incluem. Não é? E a gente gosta desse lugar da inclusão. Né? Porque ali a gente consegue uma conversa bacana. Dia 28 de abril. Na primeira live eu pedi assim, que as pessoas não comprassem o livro no dia do lançamento. Né? As pessoas brincaram comigo assim, não compre o livro no dia do lançamento. Não tem graça nenhuma comprar o livro no dia do lançamento. Não desse lançamento que a gente vai fazer, porque como a gente vai fazer um clube do livro, e eu adoro o clube do livro, né? O gostoso do clube do livro é você chegar com o livro lido. Então, a ideia das lives de pré-lançamento são para pedir a vocês, que se vocês se interessarem, que comprem o livro antes. Né? Inclusive, nós estamos lançando hoje o site de vendas do livro. Nós deixamos de ser amadores, estamos sendo um pouco mais profissionais agora. Existe um site agora chamado www.piperabiola.com.br. Depois a gente vai soltar isso no Instagram. Eu tenho medo de escrever aqui e sumir daqui, então não vou eu ia tentar também desistir. Não vou mexer nisso, mas é www.pipaerabiola.com.br. É um site onde estão pequenas pílulas do que a gente tem conversado, e que essas aqui também vão entrar. E tem um pouco da história do Pipa, tem a história dos livros, e você pode comprar o livro e a equipe do Pipa vai postar no correio e vai chegar na sua casa. Comprem o livro, leiam o livro,
venham no dia 28 de abril para o grande clube do livro, onde a gente vai juntar a maior quantidade de autores que a gente puder, porque o livro não sem eles, o Diário de Bordo também, são livros coletivos, né? Então é um montão de autores, né? Então nós vamos conversar, vamos ter uma grande quantidade de autores debatendo o livro, conversando página por página. Essa página 200 e tal, na página 100 e tal, você falou tal coisa. É uma delícia um clube do livro. Então, fica o convite para vocês virem para o clube do livro no dia 28, comprem o livro, leiam, preparem para o clube do livro. E nos incluam. E nos incluam. Isso, e nos incluam. E, bom, a Bartira falou que fica aqui o nosso convite, né? Fica aqui também todo o nosso agradecimento, né? Por vocês terem, assim, de alguma forma, tirado um tempo, né? De uma sexta-feira de vocês para poder compartilhar, né? Incluir um pouquinho da gente na vida de vocês, né? Fica aqui realmente todo o nosso agradecimento. Obrigada. E estamos aí nas redes sociais, nos WhatsApps, nos grupos da vida, para, enfim, qualquer tipo... Somos facinhos. Os comentários são lindos. Deixa eu só ler um comentário. A Carlinha escreveu aqui: geralmente as pessoas não acreditam na possibilidade da psicanálise nas escolas, muito menos para trabalhar com autistas. Outras abordagens, por ter uma receita, acabam sendo mais bem-vindas. Eu não sei mais bem-vinda para quem, né? Assim, mas eu espero que o bem-vindo seja assim, para o melhor para cada um. Então, não sei se outras abordagens ou a psicanálise, sei que nós fazemos algo que a gente acredita que seja assim, uma coisa muito bacana que a gente possa oferecer para as crianças autistas e para os pais, para os professores. E as outras abordagens, acredito que elas também acham que elas fazem o melhor. A questão que a gente está trazendo não é uma disputa de uma abordagem ou de outra. Nós estamos dizendo o que nós podemos oferecer. E cada um faz aquilo que acha que é melhor. Eu acho que a gente luta pelo direito de cada um escolher. Isso. Né? Eu acho que o PIPA luta por isso. Né? E escolher da forma que mais lhe aprouver. Né? Eu acho que, na verdade, é isso. Isso que é respeitar a singularidade. Isso, é uma coisa tão cara hoje em dia, né? Então, gente, muito, muito obrigada. Beijo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, agradeço muito e esperamos vocês no final de abril no Clube do Livro. Tá bom? E antes disso, nas lives que teremos da PIPA São Paulo e PIPA Campina Grande. Isso aí, a gente divulga. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.